pessoal, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre este livro aqui, Por que Gênero Importa, do PhD Leonard Sachs, publicado pela LVM Editora. E aí, como vocês podem ver, o livro é bastante grande, ele tem quase 500 páginas. Eu não vou resenhá-lo de uma vez só, então eu vou dividir a resenha desse livro em duas partes. A primeira vai ser do capítulo 1 até o capítulo 5, e aí eu vou começar a contar para vocês falar sobre ela agora, tá? Hoje eu deixei uma colinha aqui embaixo porque são muitas informações para que eu não esqueça do que eu pretendo dizer. Então, no primeiro capítulo, o Dr. Sachs ele vai contar sobre a experiência dele quando ele foi fazer o PhD. Ele fala que em 1980, quando ele começou os seus estudos, a discussão sobre gênero ela apontava uma ausência de características inatas, na verdade, e o que se defendia era que, de fato, tudo que a gente conhece como masculino e feminino era construção social. Inclusive, um caso que ele relata, muito famoso na época, do Dr. John Money, que era tido como o caso máximo de sucesso, era dito em sala de aula, de fato, como uma comprovação de que não existia meninas meninas e meninos meninos. O que existia é que nós criávamos os filhos dessa maneira, então, por isso, cada um se comportava daquele modo específico. Ele vai relatando, então, como isso era difundido, como no início ele e seus colegas aceitaram aquele posicionamento, mas esse caso do Dr. Money, na verdade, vai se comprovar como um grande caso de fracasso. Eu não vou relatar aqui, mas por favor, assim que acabarem esse vídeo, procurem por David Heimer, certo? E vocês vão encontrar a verdade sobre esse caso, quando no caso, o rapaz que foi alvo desse experimento nefasto, que tinha essa ideologia de gênero à frente, acabou arrasando ali com uma família, tá? Então, fechando só esse parêntese, vamos voltar aqui para o que ele vai relatando. Então, ele vai dizer que ao longo da vida dele de consultório e dos estudos que ele vai vendo e vai conhecendo ali, então ele vai mudando de posicionamento. E o que ele acredita hoje é que essas descobertas já científicas que provam esse inatismo dos gêneros, as diferenças inatas ao masculino e ao feminino, elas devem ser divulgadas, celebradas e não vistas como coisas negativas, porque o que ele diz, que a ciência aponta, é que esse apagamento que é sugerido hoje em dia, essa neutralidade, como se de fato não houvesse masculino nem feminino, ela acaba resultando em meninas depressivas e ansiosas e em meninos apáticos. E daí, então, ele diz que é isso que a gente deveria fazer, é isso que a sociedade deveria fazer, inclusive defendendo que assim, com nós sabendo como somos e vocês, meninos, homens, sabendo como vocês são, como vocês funcionam, dessa forma é que seria possível fazer com que nós saíssemos um pouco do nosso lugar de conforto também e ocupássemos outros espaços, por exemplo, mais frequentemente ocupados por meninos, como os campos da física, da química e outras ciências desse tipo, tá? Então vamos lá, esse é o capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar sobre olfato, visão e audição. E aí vários experimentos, vários estudos são feitos em cima disso. O que eu queria apontar aqui são dois. O primeiro é que demonstra que nós, mulheres, sentimos o cheiro das coisas muito mais rápido do que os homens. Isso tem uma explicação, é que nossas células olfativas, elas são quase o dobro, são cerca de 16,2 milhões de células, e os homens têm cerca de 9,2, então quase 18, quase o dobro de vezes em quantidade de células olfativas, e por isso, então, nós conseguimos ali saber ou sentir os cheiros com muito mais propriedade do que os homens. Outro detalhe aqui é o dado do campo da visão, que nos mostra que as meninas costumam desenhar cenas coloridas, texturas, muitos detalhes, porque esse é o nosso campo, o recurso do nosso campo visual que é mais desenvolvido. Nos meninos, o campo visual, a parte mais desenvolvida do campo visual é a parte ligada à direção e velocidade, por isso é tão frequente os meninos desenharem cenas de luta, de dragões, de monstros, de enfrentamentos, de batalhas, enfim, que a gente costuma muitas vezes achar estranho e dizer: fulana, por que você não desenha como fulana, né? Normalmente em sala de aula a gente acaba exigindo aí até que haja uma uniformidade nesses desenhos, quando você deixar um desenho livre, por exemplo, acontecer em sala. Por quê? Porque a gente tem o pressuposto de que cenas de violência são coisas que deveriam ser repudiadas, né?
Então, sem saber que de fato isso tem a ver com essa noção mais do campo visual dos meninos. Capítulo 3 é um capítulo bem importante, ele vai falar sobre a questão do risco. Por que é que frequentemente meninos fazem coisas mais arriscadas, né? Sobem muros, árvores e outras coisas mais que a maioria das meninas não faz com muita frequência? Isso também tem uma explicação. Ele vai dizer que os homens tinham uma tendência muito maior ao risco do que as meninas. Tem um experimento que ele relata que foi feito da seguinte maneira: os pesquisadores, eles colocaram meninos e meninas de uma bicicleta fixa, claro, e eles eram expostos ali a veículos, objetos vindo em sua direção, e eles tinham que frear os pedais daquela bicicleta. O que acontece é que as meninas freavam com muito mais antecedência do que os meninos. Os meninos praticamente teriam se esborrachado ou se acidentado se fosse um experimento real, porque eles freavam em cima, praticamente em cima da colisão acontecer. Então, esse é um dos estudos que vai apontar essa tendência maior a se expor ao risco. Vale ressaltar que, se o menino estiver em grupo, esta tendência de se expor ao risco, ela é aumentada muitas vezes, porque quando eles estão em grupo, eles têm uma coisa de admirar quem se expõe ao risco e também de se sentirem ali, de certa maneira, os maiores, né, entre o seu grupo, quando eles conseguem se expor e os outros então aplaudirem de certo modo aquilo que eles estão fazendo. Isso nos ajuda bastante a entender também esse perfil e também a ajudar as meninas a se exporem um pouco mais ao risco. Eu não estou dizendo para você pegar sua filha ou sua aluna e mandar ela fazer insanidades. Não é isso, não se trata disso. Mas se trata de ajudar as meninas em circunstâncias que você perceber que há ali um certo receio e que ela pode avançar. Você deve sim ajudá-la a avançar. Sabendo disso, isso é uma coisa que é uma ferramenta na vida de um professor, ou de um pai, ou de uma mãe. Capítulo 4 é um capítulo que fala sobre agressividade, que retoma um pouquinho o que eu falei antes. Nós já sabemos, basta olhar. Os meninos costumam brigar com socos, pontapés, chutes, aquela briga corporal de fato. É difícil você ver uma menina fazendo a mesma coisa que o menino. Por quê? Porque a agressividade ela se revela de formas diferentes. Nos meninos, de forma mais corpórea e visível, como a gente já comentou. Nas meninas, de forma mais silenciosa. O que as meninas fazem mais é fazer ali uma violência na surdina, como diriam os antigos, né? Aquela violência que você muitas vezes coloca o grupo das amigas contra aquela que é sua rival agora. Você vai usar a linguagem muitas vezes para depreciá-la, para manipular o grupo contra aquela que é alvo da sua vingança ou da sua raiva. Então, a agressividade feminina, que às vezes a gente acha que não, meninas não fazem nada de agressivo. Sim, ela existe, essa violência existe, mas ela é uma violência que fica muitas vezes camuflada. Então, às vezes, inclusive, o pai ou o professor ele tem até dificuldade de fazer algum tipo de mediação, porque às vezes fica tão nos bastidores, mas tão por baixo dos panos, né, com a expressão que a gente gosta de usar muito, que nós não percebemos e aí achamos que está tudo bem. Então vale até ficar ligado nisso, observar melhor o ambiente, os olhares, as trocas de bilhete, de expressão, enfim, de mensagem, para que a gente possa ajudar, inclusive, as meninas a saírem um pouco dessa expressão também e também saber como conduzir melhor os meninos. Uma coisa que é importante falar é que esses estudos foram feitos com crianças e também, em alguns casos, com chimpanzés. E a mesma coisa foi percebida. Os chimpanzés brigavam ali, mas brigavam pela manhã. À tarde eles estavam todos cuidando um do outro, catando coisas um no outro. Então é muito fácil a gente perceber que os meninos brigam e meia hora depois está tudo bem. Às vezes você nem precisa ir lá. Claro, se for um caso de pancadaria que você está vendo que a coisa está muito feia, você tem que intervir mesmo. Não estou dizendo para você ser omisso, mas para perceber essa conexão que eles fazem entre brigar. Parece que brigar está relacionado à construção de amizades para os meninos, para os machos, tá? Capítulo 5, capítulo dedicado especialmente para nós professores. É um capítulo sobre a escola que vai mostrar muita coisa nos perfis masculino e feminino. Primeiro eles vão comprovar, né, vão concluir que as meninas elas costumam querer agradar os professores, elas gostam de estabelecer uma relação de afinidade, né, de afetividade com os professores. Elas não querem decepcionar os professores. Isso explicaria, por exemplo, o fato de mais meninas frequentemente saírem bem ou melhor do que os meninos em quase todas as matérias. Por quê? Porque elas se esforçam, costumam se esforçar mais do que os meninos. Já os meninos
Veja se vocês já acharam esse aluno. Eles não gostam de ser considerados os nerds, é muito difícil. Tem os casos de nerds, mas ele vai explicar mais à frente também, não nesse capítulo. Mas nem gostam de ser os nerds e tem horror a serem o queridinho da professora. Se eles sonharem que você está virando o queridinho da professora e os outros começarem a falar alguma coisa assim, isso é péssimo para a reputação e para o desempenho de um menino em sala de aula, tá? Então é interessante a gente saber disso, perceber isso, para que a gente consiga também fazer essa mediação. Muitas vezes a gente fala de vincular com o aluno, porque eu não consigo vincular com fulano. Às vezes é só uma relação de que ele não quer conversar com você, porque ele não quer ficar grudado nem com essa fama de que é o seu preferido, tá? Então, acho que são essas... Ah, sim, também tem uma diferença importante aqui, ainda bem que eu anotei, que é a questão das amizades. As meninas normalmente precisam de conversa face a face, de conversas privadas, de guardar segredos e de confiança. Isso é essencial para as amizades femininas. Para os meninos, não é necessário nada disso. Eles precisam apenas jogar futebol juntos, passar a tarde jogando videogame juntos, fazendo alguma atividade juntos. É assim que eles desenvolvem a amizade. Normalmente eles não vão precisar ter conversas íntimas, contar nada que está acontecendo, falar sobre nenhum tipo de intimidade ou de problema, tá? Então é bem interessante perceber isso também. No caso da vida adulta, essas diferenças vão ser menos visíveis. O que o professor Sachs vai falar aqui é que os estudos, a maioria deles, ou quase todos, eles são feitos com crianças e com adolescentes, porque na fase da maturidade, essas diferenças mesmo entre masculino e feminino, elas vão estar bem discretas. Por quê? Porque os meninos já amadureceram também. Então, a fase de fato das pesquisas são essa fase inicial, para que se perceba de fato essas diferenças ali acontecendo e se desenvolvendo enquanto a criança, enquanto a pessoa se desenvolve também. Então a gente fica por aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa metade da resenha desse livro, porque gênero importa. Se você gostou, compartilha, curte o vídeo para que ele alcance mais pessoas e aguarde nosso próximo encontro para que a gente finalize a resenha de Por que Gênero Importa, tá bom? Por hoje é só, ficamos por aqui e eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau, pessoal!